Paraíba Tem, o programa que fala bem do nosso estado. Estamos começando o programa Paraíba Tem, que é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba e tem o apoio do SESI e do SENAI. Aqui ao meu lado, no programa de hoje, ele retorna à bancada do programa Paraíba Tem, o presidente da FIEP, Boega Gadelha. Doutor Gadelha, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, Sueli. Eu quero dar um abraço em nossos telespectadores e dizer da nossa alegria em gravar mais um programa Paraíba Tem, conversando com todos sobre as coisas boas que acontecem na Paraíba e no Brasil. Evidentemente que neste período falar de coisas boas é até alguma temeridade, né? Porque o Brasil tem sido tão convulsionado, tão chispado por tantas agressões à sociedade de uma forma geral, que a gente fica perplexo com tudo isso que está acontecendo, com esse volume de dinheiro que muita gente pensava que o Brasil não tinha. E eu até dizia sempre que a única coisa que não é problema no Brasil é dinheiro. Então, pelo que a gente viu aí espalhado por esse Brasil, por todos esses estados, é de estarrecer. Até eu mesmo duvidava que fosse tanto dinheiro. E realmente a gente fica acompanhando essas coisas, assustado com o que está acontecendo e desejoso, evidentemente, de que a paz volte a reinar entre nós. Nós temos que rezar pelo nosso país, nós temos que rezar pelas pessoas para que tudo volte à normalidade e a gente volta a crescer. Aliás, a gente já cresceu no trimestre passado 1%, né? No mês passado, 1% no PIB, o que é uma vitória muito grande, porque a indústria parou de cair, a agricultura cresceu e, na final de contas, nós passamos a realmente vislumbrar um equilíbrio nas nossas contas, na nossa economia, no desenvolvimento do nosso país. A gente tem que sempre, nesses momentos difíceis, procurar alguma janela que apresente sinais de que o sol vai voltar a brilhar. Pois é, o senhor teve uma agenda bastante corrida, né, nas últimas semanas, o que deixou o senhor ausente aqui do programa. É possível fazer um resumo dessa agenda? O senhor esteve, inclusive, em Fortaleza, né, agora recentemente, representando a CNI nas comemorações do Dia da Indústria, que foram realizadas pela Federação das Indústrias do Estado do Ceará. Conta pra gente um pouco como foram essas últimas semanas. Nós tivemos lá em Brasília uma reunião do Nordeste Forte, que é o conjunto de todas as federações do Nordeste que se reúne para tratar dos problemas específicos da nossa região. Isso a gente faz lateralmente a reunião da CNI, um pouco mais cedo a gente faz a nossa reunião e discute o que está acontecendo no Nordeste. Então, nós estivemos com o pessoal da Ferrovia Transnordestina, realmente uma situação complicada, mas no bojo disso há uma notícia boa. É porque eles eles receberam a concessão da antiga Transnordestina, que é uma estrada que muito nos interessa. Eu tenho me preocupado muito com isso e falei muito forte durante todas as reuniões lá no Ministério da Integração Nacional. Eu queria saber como ia ficar essa estrada. Você vê, para a locomotiva do trem ferroviário vir para Campina Grande, ela veio em carretas, porque alguns trilhos foram arrancados. E essa estrada é muito importante, certo? Nós temos milhares de quilômetros nessa estrada, porque ela ligava desde Fortaleza até Cabedelo, em Itabaiana, com a bifurcação para Recife, para o Porto de Suape, para Maceió, para até Salvador. Então você já vê aí que vai alguns milhares de quilômetros nessa ferrovia. Então eles depositaram agora, eles receberam a concessão e não cuidaram. E também não fizeram uma outra parte da Transnordestina. E nós então pedimos para que eles renunciassem a esse direito que eles tinham sobre essa ferrovia para evitar maiores delongas.
e eles fizeram o depósito na ANTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, de tal maneira que agora fica fácil de alguém assumir essa ferrovia. E lá, essa ferrovia, como vai para o porto de Recife, para o porto de Cabedelo, fazer uma ligação daquela região produtora da fronteira Pernambuco-Paraíba, ligar um ramal ali à ferrovia e levar para o porto de Cabedelo, levar para o porto de Recife, porto de Suape, Maceió, enfim, é realmente uma estrada de grande importância para todos nós. Depois tivemos uma reunião com o superintendente da Sudene, dentro da reunião da CNI, ele foi explicar os novos recursos da Sudene e insistir para que se faça projetos. Então a Paraíba está muito bem nessa questão de projetos na Sudene atualmente, projetos de infraestrutura, projetos também de empresas industriais, aquela Rio Alto Energy, que está instalando também lá em Curemas uma central de energia, uma usina de energia solar, fotovoltaica, que vai ter 210 megawatts. Eu digo assim, sempre eu falo os números, mas gosto de que as pessoas entendam um comparativo. Por exemplo, a Paraíba no tempo do apagão consumia 600 megawatts, né? Agora a gente deve estar consumindo alguma coisa como 1000 megawatts. E essa usina de Curemas vai gerar 210. As usinas eólicas lá da região do Sabugi, de São Mamede, São José de Sabugi, vão gerar também mais 100 megawatts. Então a termoelétrica daqui de Campina de Queimada gera alguma coisa como 150 megawatts. E a em João Pessoa tem uma outra de 260 megawatts. Quer dizer, a gente está bem, vai ficar bem guarnecido de energia. Tem a usina de Mataraca também, que gera 40 megawatts. E essa de eólica, hoje nós já temos a metade do consumo do Nordeste já está com energia eólica. Nós vamos crescer aí, vamos ficar autossuficientes. Isso é muito bom, porque libera um pouco São Francisco para encher o lago de Sobradinho e o lago de Itaparica, de onde a gente capta água para Campina Grande. O lago de Itaparica atualmente está com 18% de água, é 1 bilhão e 800 milhões de metros cúbicos de água, porque lá a barragem tem 10 bilhões e Sobradinho tem 34 bilhões de metros cúbicos. E então o nosso açude aqui de Boqueirão tem 450 milhões de metros cúbicos, né? Então vai ser bom, porque a gente vai liberar um pouco o rio para que ele solte mais água para o lago, que hoje a gente precisa mais de água do que de energia, que energia a gente está crescendo muito nessa questão de solar e de eólica. Fortaleza, como aconteceram essas comemorações? Fortaleza, eu saí de Brasília direto para Fortaleza, porque lá tinha uma festa do Dia da Indústria, onde o governador do estado receberia uma medalha da CNI, uma medalha do mérito industrial, que às vezes os empresários, os governadores, autoridades em geral, recebem na CNI, mas muitos preferem receber na sua terra mesmo. E assim a CNI cumpre o seu papel e faz a entrega onde a personalidade agraciada deseja receber a medalha. E o presidente não poderia ir. Haviam duas situações semelhantes, uma no Paraná. Ele pediu a um representante do Rio Grande do Sul para ir ao Paraná e me pediu para ir a Fortaleza fazer a entrega da medalha ao governador Camilo Santana. E assim eu fui lá, evidentemente, fazer as mesuras que a CNI recomenda e que é devida à personalidade. Então nós estivemos lá em Fortaleza. A sua participação, ela teve uma repercussão lá no estado, né? Por exemplo, teve um jornalista, né, o Mauro Benevides, que citou a sua fala, né, destacou como muito positiva a análise que o senhor fez dessa atual conjuntura. Exato, eu encontrei com o Mauro Benevides, casualmente, aliás, nós temos laços de parentesco. Ele foi governador do Ceará, foi senador,
foi presidente do Banco do Nordeste, é uma figura bem emblemática e uma legenda dentro do Ceará, e ele pediu discurso e ouviu bem atento e escreveu realmente um artigo sobre as entrevistas que eu dei também para as televisões lá de Fortaleza, de tal maneira que foi um ambiente assim muito agradável. Encontrei grandes amigos lá na festa do Ceará, realmente uma festa gigantesca com mais de 2.000 pessoas lá numa casa de eventos, um espetáculo muito interessante. E é importante destacar para quem está em casa que essa medalha de mérito industrial, ela é concedida a personalidades, políticos também, que de alguma forma contribuem para o desenvolvimento e o progresso não só daquela localidade, do estado onde ele está, como também do país. E eles estavam celebrando exatamente a inauguração da siderúrgica de Pecém. Para você ter uma ideia, a siderúrgica de Pecém, ela vai aumentar o PIB da indústria do Ceará em 40%, o PIB da indústria. E o PIB do estado mesmo, ele vai aumentar em 12%. Então é um empreendimento, investimento importante para o estado do Ceará. Vigoroso mesmo, essa siderúrgica de Pecém. Já nesse primeiro ano de funcionamento, ela já exportou 178 milhões de dólares. Eu acho que da agora por diante vai ser alguma coisa como 500 milhões de dólares, uma coisa dessa natureza, dessa ordem de grandeza. Ok? Bem, nós vamos ao nosso primeiro intervalo, mas você que está em casa não saia daí. O programa Paraíba tem volta daqui a pouquinho, hoje conversando aqui sobre a indústria nesse cenário atual do Brasil. A gente volta já já. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, hoje conversando sobre a indústria no cenário atual do Brasil. Presidente, nesse bloco vamos então agora conversar realmente, né, a respeito da indústria. E a indústria como um todo, ela representa atualmente 22% do produto interno bruto do Brasil. Da Paraíba ainda chega a ser um pouquinho maior, em torno de 23%. Na sua opinião, esses são números expressivos? É uma representação alta, né? O que é que o senhor analisa a respeito desses percentuais? E você vê, os economistas, eles dizem o PIB da indústria no Brasil é apenas 13%, certo? E deixa uma interrogação, fica todo mundo assim, tonto. Por quê? É porque eles excluem daí a parte de mineração, a construção civil. Eles ficam considerando como serviço a construção civil, lógico que é a indústria da construção civil, eles são filiados aqui à federação. A parte de mineração também, tem o Sindicato de Minerais não Metálicos, tem o Sindicato de Minerais Metálicos, então todos esses são produtos industrializados. Até os serviços de engenharia de utilidade pública, como é o caso de água, de energia, isso também pertence ao setor industrial. Então, quando você soma esse PIB, aí vai sim a 22%, que o pessoal fica dizendo 13% para acachapar mais o país, certo? Para debilitar mais o país. Mas, na verdade, é 22% do PIB o que a indústria representa. E na geração de emprego, é fantástica também a geração de emprego da indústria. Tanto que quando a gente tem, por exemplo, o SEBRAE, que recebe contribuição de todos os setores, da indústria, do comércio, da agricultura, da agricultura não, a agricultura recolhe para o INCRA, mas do setor serviços, então todos recolhem para o SEBRAE. E a indústria contribui com 60% da receita do SEBRAE, mostrando que a massa salarial da indústria continua a ser o forte do nosso Brasil, de tal maneira que
quando a indústria cresce, aí realmente cresce o consumo, porque as famílias começam a comprar muito mais, porque a grande massa salarial está na indústria e está no setor de serviços, incluindo aí os serviços governamentais, né, que não recolhe para o SEBRAE, lógico, os serviços, o governo do estado, o governo municipal, o governo federal. Então, mas a participação da indústria é 60% na contribuição para o SEBRAE. É uma demonstração clara de que a massa salarial da indústria é pujante mesmo. Inevitavelmente, ela é como se fosse o motor da economia, né? Exatamente. Porque eu estou aqui com um dado que a indústria responde por 55% das exportações no país. Exatamente. Tem dado uma contribuição importante ao desenvolvimento. Você veja que nesse crescimento agora, o pessoal fala, mas se a agricultura não tivesse crescido... Bom, aí se a agricultura não tivesse crescido, se o setor de serviços não tivesse crescido, se a indústria tivesse caído, aí o Brasil não tinha crescido 1%. Vão logo arranjando uma coisa para mostrar que a situação não é boa para se comemorar. Não comemorem, mas nós vamos comemorar sim. A agricultura cresceu, e isso é muito importante, que o Brasil tem uma agricultura forte, e é por isso que ele é mais invejado até do que ter a indústria, embora a indústria seja o maior exportador. Nós estamos exportando uma barbaridade de carros, de peças automotivas, embora também... Esses seriam os principais produtos na atualidade? Na atualidade a gente tem aviões, né? A gente expõe... Que também são exportados. Muitos aviões. Carros também é muito significativa a exportação de carros. Aí tem a exportação do minério de ferro também, que é muito grande, de minerais não metálicos, do alumínio, então, e dos produtos agrícolas, evidentemente, agropecuários, carne, café, açúcar, que nós somos os maiores exportadores do mundo, né? O que é que torna esses produtos tão atrativos lá fora, presidente? É porque nós somos competitivos. No binômio grão-carne, ninguém compete com o Brasil. Por quê? Porque a Embrapa desenvolveu tecnologia. Nós temos tecnologia agrícola. Você veja, nos áureos tempos do algodão aqui de Campina Grande, a nossa produtividade de algodão era 300 quilos por hectare. Agora são 5.000 quilos por hectare na região do Mato Grosso, de Goiás, do oeste da Bahia, até lá do sul do Piauí também. Nós temos aí uma produtividade de 5.000 quilos por hectare, contra 300 quilos no passado. Isso foi a pesquisa que a Embrapa conseguiu fazer. É lógico, a transgenia é fundamental na produção do milho, por exemplo, que a gente produzia 1.000 quilos por hectare e hoje produz 8.000 quilos por hectare nessas regiões. Então, foi um crescimento fantástico, expansão da área, mas, sobretudo, a nossa tecnologia, que nos deixou mais competitivos do que todos os outros países. Evidentemente que os Estados Unidos também têm uma agricultura muito forte, é até mais forte do que a nossa, sobretudo pela produção de milho que eles têm. Eles têm uma produção de milho colossal. Nós hoje produzimos 210 milhões de toneladas de grão, eles produzem só em milho 400 milhões de toneladas. Mas aí eles fazem o álcool do milho, como nós fazemos o etanol aqui da cana-de-açúcar, lá eles fazem do milho, porque nós somos o maior produtor também de açúcar do mundo. E produzimos hoje mais soja também do que os Estados Unidos, quando eles durante muito tempo foram superiores ao Brasil, mas agora são inferiores nessa produção de soja e de muitos produtos agrícolas. O Brasil continua avançando, nós tivemos um passado de atraso, mas depois da tecnologia que a Embrapa forneceu para o agricultor, a economia agrícola disparou no nosso país. Doutor Gadelha, apesar de todas essas boas notícias, né, que o senhor está dando, mas inevitavelmente nesse cenário atual se fala também na questão do desemprego, né? Como é que está situada nessa situação a indústria brasileira, a indústria da Paraíba? Ela tem dado alguma contribuição na geração de emprego e renda, apesar dessa conjuntura? Tem, a Paraíba tem mantido uma queda muito pequena
pequena na indústria. Há meses em que a gente tem um saldo positivo na indústria. Agora, há um detalhe que ninguém fala, é necessário também explicitar. Nesse período em que se diz que o Brasil está com 14 milhões de desempregados, é bom que se diga que a gente, nesses últimos 3 anos, criou 9 milhões de empresas individuais. Eu não sei se essa pessoa que está desempregada, nunca o CAGED fez um cruzamento das pessoas que foram desempregadas com as pessoas que criaram empresas individuais. Me parece que seria bom. Pode ser que estejam relacionados. Não vou, em princípio, discordar de que esses 14 milhões de desempregados, isto é uma verdade inegável, mas nós precisamos fazer esse cruzamento de quem deixou de ter carteira assinada para ter uma empresa individual, uma MEI, uma EIRELI. Montar o seu próprio negócio. Botar o seu próprio negócio, exatamente. Foram 9 milhões de empresas que surgiram de microempreendedores individuais. Okay. Bem, nós vamos a mais um intervalo, mas não saia daí. O programa Paraíba Tem volta já já, hoje conversando aqui sobre a indústria no cenário atual. Até já. Concentre seu tempo em desenvolver estratégias para sua empresa, enquanto o NAC facilita o acesso ao crédito. A FIEP, em parceria com a CNI, está desenvolvendo o NAC Paraíba, Núcleo de Acesso ao Crédito, que tem o objetivo de apoiar as empresas na obtenção de melhores condições de financiamentos e pagamentos, através de importantes parcerias com instituições financeiras. Os núcleos funcionam em João Pessoa e Campina Grande, com atendimento em todo o estado. Informações: Estamos de volta com o programa Paraíba Tem, lembrando que o tema de hoje é sobre a indústria no cenário atual do Brasil. Presidente, nesse último bloco, vamos falar sobre os tributos federais. 30% dos tributos federais são oriundos da indústria. Este é um dos principais gargalos, para o setor industrial. E a reforma tributária continua sendo um anseio da classe empresarial? Continua sendo um anseio, e eu vou até lhe dizer, o presidente da CNI me incumbiu de coordenar, porque a Paraíba foi a primeira candidata a receber o deputado Luiz Carlos Rauli do Paraná, que é relator da reforma tributária, da proposta de reforma tributária, e ele virá aqui inicialmente a Paraíba. Eu vou coordenar também para que ele vá a todas as federações do Nordeste. Nós temos que fazer uma grande frente para fazer essa grande reforma, porque todo o país espera por isso. As pessoas, nesta semana, o presidente Trump tomou uma medida de redução de impostos que as pessoas ainda não se deram conta do que isso vai ocorrer, certo? Eu sempre dizia, olha, vocês não pensem que a China, o problema é só mão de obra barata. Isso tem pouca significação. A questão da mão de obra lá na China, eles pagam um salário. É um salário equivalente mais ou menos ao nosso aqui do Brasil. Só que eles não têm a Seguridade Social. Eles não pagam INSS, Fundo de Garantia, a questão do SUS também, eles não cuidam disso bem direito, de tal forma que nós temos muito mais despesas com o pessoal do que ele, mas não é tanto assim para influenciar nessa diferença de preço de produtos chineses para o Brasil. O que tem maior influência é exatamente o imposto. O chinês praticamente não paga imposto. E Trump está fazendo essa mesma coisa, até porque ele fez toda a campanha dele em cima desse emprego perdido na produção de bens básicos. Por isso os Estados Unidos expressam todo ano uma dívida colossal na balança comercial, algo em torno de 600 bilhões, 700 bilhões de dólares, certo? O que faz com que a gente está sempre vendo, quando o governo era democrata, no caso de Obama, que a gente só experimentou um final de ano com Obama,
o Congresso se reunia e os republicanos ficavam endurecendo para não aumentar o teto da dívida, porque o americano pode dever até o teto até o seu PIB, que o PIB gira aí, o PIB norte-americano, em torno de 17 trilhões de dólares. Então ele pode dever até isto, mas quando todo ano ele aumenta a dívida, aí eles vão aumentando o teto da dívida, e para que não seja um default, quer dizer, um calote, porque se os republicanos não votassem, e teve um ano aí que ele foi votar à meia-noite do dia 31 de dezembro, de tal maneira que a gente fica nessa expectativa. Nós queremos fazer essa reunião da reforma tributária. Houve a convalidação dos incentivos fiscais. Aqueles que gozam de incentivos fiscais o CONFAS aprovou e vão gozar por mais 15 anos desses incentivos fiscais. E daí por diante vai começar uma escalada para transformar o ICMS, o PIS, o IPI, no Imposto Único de Valor Agregado, no IVA. E a contribuição sobre o lucro líquido vai migrar para o Imposto de Renda. Essa é a proposta do deputado Luiz Carlos Rauli, que ele virá aqui a Paraíba. Na época certa eu vou fazer uma convocação para que a gente possa realmente ter um imposto que é cobrado como em todo o mundo, né? Em todo o mundo o imposto é no destino, é no ato do consumo. Então isso vai ser muito bom para o nosso país. Nós vamos prestigiar essa proposta de reforma tributária. Ok, doutor Gadelha, a gente vai então já caminhando para o finalzinho do programa Paraíba Tem de hoje. Passou muito rápido, né? Foi muito rápido. Eu vou deixar aberto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a todos vocês que nos dão essa assistência, quantas pessoas eu encontro na rua que se comunicam comigo, que dizem que assistem o programa e que fazem perguntas, que também fazem suas afirmativas, até às vezes contestam alguma coisa que nós falamos, e a gente sempre discorda ou converge em alguns sentimentos, alguns pensamentos sobre o país, sobre a Paraíba, mas o fato é que é importante que a gente discuta a Paraíba. Para mim, aqui é uma maneira de discutir a Paraíba, de mostrar as vantagens que tem o Brasil e que tem o nosso Estado, para a gente deixar um país e um Estado para os nossos filhos, para os nossos netos, que seja um país e o Estado dos nossos sonhos. Ok. Bem, muito obrigada então pela sua participação hoje, viu? Muito obrigado a você, Sueli. Estaremos juntos aqui na próxima semana também, comentando mais algumas coisas sobre o Brasil. Esse é um momento muito oportuno para a gente discutir e esclarecer as coisas. É isso, para frente é que se anda, né? É isso. Bem, a você que está em casa, muito obrigada pela companhia. O programa Paraíba Tem vai ficando por aqui. Lembrando que sugestões, opiniões, é só você entrar em contato com a nossa produção, programa.pbtem@gmail.com. E para rever o conteúdo deste e de outros programas Paraíba Tem, você acessa o nosso canal no YouTube, o endereço é só você anotar, está aí na tela. A gente volta na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!